Gálatas 3, a partir do 23, vai dizer assim o título: a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Nessa passagem que a gente vai estudar agora de manhã, Paulo ainda está explicando e pensando no papel que a lei tinha para conduzir os homens até Cristo Jesus, até a fé. E ele vai explicar que a lei, em alguns momentos, ela servia como um tutor. Ela nos cuidava, nos guardava, nos orientava para que a gente pudesse chegar até a fé em Cristo Jesus. Versículo 23 vai dizer assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar. Então, como eu disse, Paulo olha para a lei agora e diz que a lei, ela se assemelhava a um tutor, a uma tutela. E ele diz que antes que a fé viesse, nós estávamos encerrados sobre a tutela da lei. É como se a lei realmente nos tivesse colocado nos limitado, nos colocado numa prisão, entre aspas, para que depois de acuados, ela nos mostrasse a porta de salvação, que era a porta da fé. Aquilo que a gente tem falado aqui há algumas semanas, que a lei vinha para nos exortar, nos quebrar, nos oprimir, revelar a nossa pecaminosidade e depois mostrar, olha, tem uma válvula de escape, tem uma saída, essa saída é Jesus. Então, ao olhar para trás, todo judeu, quando lia essa carta, percebia que a lei nada mais, nada menos serviu para preparar o coração dos judeus para que quando Jesus viesse, recebesse ele como o único e suficiente Salvador. Então ele diz, olha, vocês estavam encerrados, vocês estavam guardados, tutelados, protegidos pela supervisão da lei. Paulo não está negando aqui a salvação pela fé no Antigo Testamento. Eu já expliquei que tanto o pessoal do Antigo quanto do Novo eram salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas Paulo está dizendo que o objetivo da lei era justamente quebrantar o coração do judeu, obrigar o judeu a obedecer à lei, para que por meio dessa obrigação ele se reconhecesse falho e dissesse, olha, eu não tenho como ser salvo. Eu não tenho como obedecer essa lei. Eu não tenho como alcançar essa salvação. Então, a lei tinha esse propósito. Mas a gente bem sabe que a maioria dos judeus não fez bom uso da lei e não aproveitou a lei como deveria. Pelo contrário, eles começaram a olhar para a lei como uma ferramenta ou como um meio para ser salvos. Esqueceram de Jesus, esqueceram da fé, olharam apenas para a lei e apenas para as prescrições dos sacerdotes e acharam que a lei era o ponto final, sendo que a lei não era, nunca foi, e isso desde o Antigo Testamento. Então, Paulo está mais uma vez aqui tentando jogar por terra essa heresia e essa mentira de que era necessário para os gentios praticar todas as obras da lei para que viessem a ser salvos, inclusive a circuncisão. Ainda que alguns pudessem objetar assim, pastor, mas os gentios, eles não obedeciam à lei. Então por que Paulo está escrevendo essa carta para um grupo de gentios falando disso? Ainda que os gentios, antes da conversão, não buscassem obedecer os 10 mandamentos, se você parar para pensar, toda religião, todo paganismo, todo ocultismo, qualquer tipo de crença, ela busca a salvação por meio das obras. Os judeus, eles buscavam ser salvos por meio da obediência dos 10 mandamentos e de outras leis que os sacerdotes criaram. Sendo que se você olhar para qualquer outra religião, inclusive dos dias de hoje, você vai ver que todas elas fazem com que o homem tente ser salvo por meio daquilo que ele faz ou por meio daquilo que ele oferece a um Deus ou uma divindade. Então qualquer religião, seja daquela época, seja de hoje, seja dos Gálatas, a religião que os Gálatas obedeciam antes do cristianismo, seja a religião que nós obedecíamos antes do cristianismo, todos sempre vão procurar ser salvos por aquilo que se faz. E aí, irmãos, a gente pode falar das igrejas evangélicas,
que cobram para as pessoas ser salvas. A gente pode falar da Igreja Católica, que dizem que para as pessoas ser salvas elas têm que acreditar em santos, em outras coisas, tem que pagar um tempinho lá no purgatório. A gente pode falar das religiões afros, que também pregam que para alguém possa ser salvo, ou, sei lá, reencarnar numa forma melhor, né, evoluir, tem também que fazer alguma coisa. Ou seja, é sempre o homem tentando oferecer alguma coisa para uma divindade para receber em troca uma salvação, uma iluminação, enfim, uma melhoria de espírito, se assim podemos dizer. Então, essa carta e essa exortação, ainda que ela pareça restrita aos judeus, ela se enquadra para todo mundo, ela serve para todo mundo. Ela serve para os Gálatas, ela serve para a gente, ela serve para aqueles que hoje vivem em outras religiões, porque todo ser humano normal tenta ser salvo pela força do seu braço, pelo seu intelecto, ou por aquilo que ele pode fazer para um Deus. Eu vou fazer isso, eu vou ofertar isso, eu vou dar essa oferenda, eu vou dar esse sacrifício, eu vou fazer essa promessa, eu vou fazer essa aliança, e se eu fizer, a divindade tal vai me abençoar, vai me salvar. O coração humano, a gênese humana, ela busca sempre ser salva por obras e por aquilo que a gente pode fazer. E aí a fé vem e diz, não é por aquilo que você pode fazer, é por aquilo que ele fez. Você tem apenas que crer e depositar a sua esperança nele. Então, é muito atual o que Paulo está falando aqui. Versículo 24 vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu, então Paulo se inclui, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O aio aqui, no original, era um homem, geralmente um escravo, certo? Um servo, e que ele tinha a responsabilidade de zelar pelas crianças até que elas atingissem a maioridade, geralmente meninos. Eles levavam para a escola, não eram eles que ensinavam, eles levavam até a escola, traziam de volta e mantinham uma certa disciplina sobre aquela criança, uma vigilância. E era uma disciplina tão dura, esse aio, ele era um servo tão rígido, que muitos jovens desejavam ardentemente a maioridade para serem emancipados, porque não aguentavam quão rígido era esse escravo que cuidava dos filhos. Então, essa era a função. Paulo está comparando aqui a função desse aio com a função da lei, dizendo assim como o aio protegia, disciplinava, cobrava, exigia das crianças até que elas chegassem à estatura de maioridade e elas fossem emancipadas para andar por conta própria, a lei fez a mesma coisa. A lei apertava, oprimia, disciplinava, repreendia, exortava, para que vocês, como crianças, se mantivessem protegidas até que alcançassem a maturidade, a maioridade, alcançassem a fé e aí fossem libertos. Então Paulo está dizendo isso, de maneira que a lei nos serviu como um aio para nos conduzir até Cristo. Então não existe aqui de novo uma briga, não existe aqui de novo uma separação. O que existe aqui é a lei cumprindo a sua obrigação, nos conduzir até Cristo, nos conduzir a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então essa era a função da lei, preparar, disciplinar os corações para que nós, pecadores, chegássemos ao Evangelho. Gente, segura a dona Irta ali. Pode, versículo 25. Vamos lá, queridos, 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então Paulo apenas esclarece aquilo que ele já tinha falado. Ele disse, olha, o aio, a lei, ela tinha um propósito: nos preparar, nos pegar pela mão, nos segurar e nos levar até a fé. Aí no 25 ele conclui dizendo, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, vale ressaltar, você percebe, que o aio não era o pai. O aio era o servo, um escravo que apenas cuidava daquela criança. O aio não tinha poder, nem autoridade paterna, nem tinha a função de salvar aquela criança.
nem de emancipar aquela criança. Quem tinha era o pai. Então, quando chegasse a fé ou a maturidade espiritual, o aio deixaria de ser necessário. Infelizmente, o que os judeus não perceberam, e aí eu repito, era que a lei ela tinha um propósito transitório, mas eles se infantilizaram a ponto de não querer mais largar a mão da lei e acharam que a lei era algo perpétuo para o povo de Israel, inclusive, como já falei, bom o suficiente para salvá-los. E não era isso. Então eles estavam estabelecendo a confiança na lei, em vez de estabelecer a confiança naquele que era o dono da lei, o autor da lei, aquele para o qual a lei apontava e aquele para o qual a lei encaminhava. Então nós vemos até aqui que a lei não é contraditória à promessa, que a lei não veio anular a promessa, que a lei não está aqui para brigar com a promessa, a lei não está aqui para nos dar dois caminhos de salvação. Pelo contrário, ela está aqui para nos exortar, nos preparar, quebrar o nosso coração, mostrar a nossa pecaminosidade e falar: você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém, e eu estou aqui para te mostrar. Esse era o propósito da lei. Então ele diz: mas tendo vindo a lei, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio ou à lei. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo agora vai dizer assim: olha, vocês já não são mais bastardos, vocês já não são mais escravos, vocês já não são mais servos, vocês já não vivem mais debaixo de uma opressão da lei e de um cuidado extremamente duro da lei. Vocês são hoje filhos de Deus. E Paulo explica qual era essa filiação. A gente já falou sobre isso na semana passada. Paulo diz: olha, para com essa bobagem de que para ser filho de Deus tem que ser judeu. Para com essa bobagem que para ser filho de Deus tem que ser filho de Abraão. Para com esse negócio de que eu sou da linhagem e tal. E Paulo agora diz: vocês são os filhos, mas vocês são os filhos de Deus mediante. Mediante o quê? Paulo explica: mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o que nos faz filho de Deus, o que nos traz o privilégio, o que nos traz o direito de chamar Deus Todo-Poderoso de Pai, é a fé em Jesus. E não a denominação que você faz parte, a raça da qual você faz parte, a condição social que você tem, se você é rico, se você é pobre, se você tem função ou não na igreja. O que te faz filho é a fé em Cristo Jesus. Se não tem fé em Cristo Jesus, irmãos, pode ser tudo. Pode ser pastor, presbítero, diácono, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser homem, pode ser mulher. Se não tem fé, não é filho. Continua sendo bastardo, continua sendo escravo. Então Paulo diz: mas vós sois filhos de Deus mediante a fé. Ou seja, pela fé, Deus não é mais aquele juiz carrasco e duro e irado que vai nos condenar por desobediência à lei dele. Pela fé, a lei não é mais aquele tutor que nos castiga, nos obriga, nos repreende e nos exorta constantemente e nos condena, porque a lei condena. Pela fé, nós fomos libertos de tudo isso e hoje olhamos para o Deus Todo-Poderoso como um Pai e Salvador que nos ama e estende a mão mesmo quando erramos e quando tropeçamos. Nos coloca de pé e nos dá uma segunda chance. Então, essa é a diferença. Mas grave, queridos, grave, porque isso é importante. Vós sois filhos de Deus mediante. Existe aqui uma causa e uma consequência. Você não é filho de Deus simplesmente porque é. Você não é filho de Deus simplesmente porque acordou filho de Deus. Você é filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, não é apenas uma fé, vale a pena citar isso também, né? Apesar de nós crentes acreditarmos que a fé é um dom de Deus, porque a Bíblia diz isso, é fato que muitas pessoas ao redor do mundo têm uma fé. Eu não diria que é a fé bíblica, eu não diria que é a fé dom de Deus, mas você vai encontrar com muitas pessoas que têm uma crença, que acreditam nela, que depositam sua esperança naquela crença. E aí que é importante salientar essa diferença, porque não é qualquer fé, não é simplesmente acreditar,
não é simplesmente esperar, não é simplesmente confiar, é ter fé, mas é ter fé em alguém, numa pessoa, no Cristo. Então ele diz, vós sois filhos de Deus mediante a fé. Se ele parasse aqui, qualquer pessoa que tem fé poderia dizer, eu também sou filho de Deus. E é uma frase muito conhecida nos dias de hoje, né? O que importa é ter fé. Não importa a religião que você segue, o que importa é ter Deus no coração. Não, não é. Se o texto parasse aqui, vós sois filhos de Deus mediante a fé, beleza. Quem tem fé, está no barco, vai todo mundo ser salvo. Eu já fiz essa brincadeira aqui. Tem gente que tem fé no Vasco, é maluco para tudo. Tem gente que tem fé no Flamengo, apesar de ser flamenguista, eu não tenho fé no Flamengo. Não tenho. Então, queridos, se parasse aqui, quem tem fé, beleza. Por exemplo, você pega um ônibus, você tem fé que aquele ônibus vai te deixar em Andorinhas, né? Ainda que ele venha, ontem o ônibus quase passou por cima de mim aqui. Você tem fé que vai chegar vivo no ponto aqui final. Mas então, irmãos, o texto segue e diz, vós sois filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso muda tudo, porque fé, de novo, uma fé comum, todo mundo tem, mas fé em Cristo Jesus é a diferença que nos distingue de todo o restante da humanidade, que nos dá salvação e que nos dá acesso ao Deus Todo-Poderoso. Então, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Paulo gosta muito da partícula em. Você depois que estiver em casa, lendo uma carta de Paulo, repare como que Paulo sempre usa a partícula em, relacionando a nossa pessoa com a pessoa de Cristo. Ele diz, vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora ele diz, todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus. Então, para Paulo, a fé é em Cristo Jesus, o batismo é em Cristo Jesus. Ele vai dizer, vós sois salvos em Cristo Jesus. Quando ele vai falar para os filipenses, ele vai escrever aos filipenses que habitam em Filipos e que estáis em Cristo. Então ele entende que os filipenses tinham uma dupla morada, moravam em Cristo e moravam em Filipos. Então Paulo gosta muito dessa partícula e parece que ele faz de propósito para mostrar que tudo depende de Cristo, tudo está condicionado à pessoa de Cristo. Então se é fé, é em Cristo, se é batismo, é em Cristo, se é salvação, é em Cristo, se é livramento, é em Cristo, se é cura, é em Cristo, se é salvar, tudo que vem para as nossas vidas tem que ter a partícula em Cristo. Porque se a gente tira o em Cristo, a gente pode colocar na igreja congregacional, no pastor, na quantidade de dinheiro que você dá, e aí a gente volta para as obras. Então, quando Paulo faz questão de botar em Cristo, ele está extirpando, fechando a porta para qualquer outra condicional que possa entrar. Em Cristo mais Maria, em Cristo mais dinheiro, em Cristo mais domingo, em Cristo mais obedecer ao pastor. Paulo fecha a porta. Então ele encerra a fé em Cristo, batismo em Cristo. Então ninguém pode negar que devido a essa união que a gente tem em Cristo, nós somos filhos de Deus. Ninguém pode nos exigir, nem cobrar de nós nada além de fé em Cristo. E ponto final. E aí, quanto ao batismo aqui, vale a pena fazer um comentário, né? Quando ele diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo. Querido, ser batizado em Cristo é muito mais do que ser batizado nas águas. O batismo nas águas, seja ele por imersão, por aspersão, seja ele como a presbiteriana e metodistas fazem numa criança, ou como nós fazemos num adulto, ser batizado em Cristo vai muito mais do que ser batizado na água. O batismo na água, ele é a evidência externa de algo que aconteceu internamente. Um batismo que é em Cristo. E aí, você pode ser batizado em Cristo e talvez não ter tido ainda a oportunidade de ser batizado nas águas. Mas você pode ser batizado nas águas há muitos anos e ainda não ter sido batizado em Cristo, que é o mais importante. É o mais importante. O crente deve, sempre que possível, procurar ser batizado. É mandamento. Mas a gente sabe
que o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado. Mas com certeza o ladrão da cruz era batizado em Cristo. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então eu não estou aqui minimizando o batismo externo, até porque é um selo, é uma evidência determinada e obrigatória para aqueles que podem, biblicamente falando. Mas quando a gente olha para Paulo e ele diz: vós fostes batizados em Cristo e de Cristo vos revestistes, a gente está entendendo, ou a gente está sendo constrangido com a verdade de que pouco importa a quantidade de água, ou pouco importa a maneira que o batismo é executado. Se aquela pessoa não tem Cristo Jesus no coração e não foi batizado em Cristo antes de ser batizado na água, não vai fazer diferença nenhuma, não vai salvar ninguém, não vai levar ninguém para o céu, porque o que mais importa é aqueles que são verdadeiramente cristãos e verdadeiramente filhos de Deus serem batizados internamente. E aí você vai em algumas igrejas, enfim, devido à concepção de alguns irmãos pentecostais, eles estão sempre buscando um segundo batismo, de acordo com a concepção deles, um batismo com o Espírito Santo. E ao meu ver, não cabe. Porque quando somos batizados em Cristo, a partir daquele momento o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e traz junto com ele dons, talentos, bênçãos, graça, paz e tudo aquilo que o Espírito Santo nos dá como frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, que a gente vai pregar mais na frente. Então, irmãos, o mais importante, não aqui menosprezando, até porque, repito, aqueles que têm oportunidade devem se batizar. O mais importante de se perguntar é: eu sou batizado em Cristo? A minha fé é em Cristo? A minha salvação está firmada em Cristo? A minha esperança está em Cristo? A minha confiança, a minha fé, a minha paz está em Cristo? Se está em Cristo, irmãos, ainda que essa igreja aqui termine, caia, ainda que essa igreja acabe, a sua fé, a sua esperança, a sua salvação estão em Cristo. Elas estão bem guardadas e bem protegidas. 28. Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. De novo a partícula em Cristo Jesus. Agora para falar de unidade. Agora Paulo olha e diz: olha, a fé em Jesus elimina preconceitos, distinções, diferenças de classe. A fé em Jesus quebra essas divisões e mostra que vocês são todos um em Cristo Jesus, que não há nem melhor nem pior. Na verdade, vós sois um. E naquela época, irmãos, e hoje também, estava em alta, as divisões de classes e os preconceitos. Os preconceitos, eles partiam de ambos os lados, tanto dos judeus para com os gentios, quanto dos gentios para com os judeus. Mas só para você ter uma ideia, era comum o judeu homem orar da seguinte maneira pela manhã: Senhor, muito obrigado por eu não ter nascido gentio, muito obrigado por eu não ser mulher, e muito obrigado porque eu não sou escravo, sou livre, sou judeu. Essa era uma oração clássica de um judeu naquela época, só para você ter uma ideia de como era. Então, entre gentios e judeus, guerra. Da parte dos gentios também havia um preconceito contra os judeus. Entre homens e mulheres, divisão. Entre escravos e livres, divisão. Entre crianças e adultos, divisão. Então, naquela época, era muito comum divisões raciais, religiosas, sociais, sexuais, e confesso que hoje a gente ainda vive um pouco disso. E aí, falando um pouco do nosso atual sistema social e até político, irmãos, a gente tem vivido muitos problemas hoje, ao meu ver, por causa disso. De forma proposital, existem alguns grupos na nossa sociedade hoje que fazem questão de fomentar uma luta de classes maligna e maldita. Por exemplo, eu acredito que compete sim, e é direito de um trabalhador, exigir os seus direitos e exigir um justo salário, um tratamento justo, enfim.
tudo aquilo que a gente entende que é digno de um trabalhador. Mas a gente vive debaixo de uma ideologia hoje em dia, onde é fomentado, dentro dos ciclos de trabalho, da relação de trabalho, onde o empregador é o demônio e o empregado é o pobre coitado. E aonde deve haver uma luta de classe entre eles, para que o empregador seja derrotado pelo empregado, e o empregado tome os meios, tome o poder. Isso está em todos os lugares. Se você for olhar, é pregado que as mulheres devem se rebelar contra os homens, porque os homens são opressores, oprimem as mulheres, assim como o empregador oprime o empregado. Se você for olhar em todas as relações da nossa sociedade hoje, a gente tem vivido debaixo disso. O branco é opressor, o branco oprime o negro. O rico oprime o pobre. Ah, pastor, isso não existe? Claro que existe. Claro que existe. Mas em Cristo Jesus, a gente deve repreender tanto esse tipo de preconceito, como a gente deve repreender esse tipo de fomento, de briga, de guerra, de luta de classe, de disputa, dentro, inclusive, de família. Você vê jovens, adolescentes, se rebelando contra os seus pais, porque aprenderam na faculdade, na escola, que a família é opressora, que a família ela é um meio de restringir a liberdade do jovem. Você vê mulheres se rebelando contra seus maridos, ou não querendo nem mesmo ter relacionamento, porque aprendeu que o homem é um ser retrógrado, abusador, que só faz mal para a mulher. Eu costumo brincar com a minha esposa e dizer que ela é bem casada, então lá em casa não tem esse negócio. Esse negócio, gente. Porque a questão é, se você casou com um ímpio, você vai ter problema. Você vai ter um homem machista, você vai ter um homem retrógrado, você vai ter um homem mau caráter, você vai ter um homem que te trata mal, que não lhe ajuda, que não lhe colabora. Você vai ter tudo isso. Mas se você casou com um homem de Deus, se você casou com alguém que compreende que em Cristo nós somos um e que não há distinção, vai ter esse problema. Ninguém vai precisar ficar botando minhoca na sua cabeça. Se você entende que não há distinção nenhuma pela sua cor de pele, você não precisa dessa bobagem. Eu tenho que me rebelar, eu tenho que brigar contra os outros. Não existe isso. Eu vivo em paz, porque quando eu olho para mim, e eu olho para qualquer outra pessoa, seja mulher, negro, branco, asiático, verde, eu vejo pecadores que iam para o inferno e que foram perdoados. Então, infelizmente, hoje a gente vive isso na nossa sociedade. Mas nós, como cristãos, devemos olhar para a Bíblia e ver a resposta que a Bíblia nos dá. Somos um. Não há distinção, não há barreira, não há muro, não há melhor nem pior. Apenas salvadores, pecadores, perdoados por um Salvador. E parar com essa história de nós contra eles. Vamos brigar. Minorias contra maiorias. Não, devemos respeitar as pessoas, amar as pessoas, reconhecer que atrocidades são sim cometidas contra empregados, contra mulheres, contra crianças. Mas isso é feito, irmão, simplesmente por uma coisa, por causa do pecado. Não é porque fulano é homem, é porque fulano é pecador. É pecador, é maldito. Enquanto o evangelho não o alcançar, ele vai continuar tendo práticas absurdas. Lembro que ontem, nem comentei com ela, ontem eu fui fazer a barba lá em Teresópolis, aí quando eu comentei com o barbeiro, que era pastor, você vai orar pela minha barbearia? Aí eu lembrei de quando o sapateiro, né, perguntou para Lutero, o que eu posso fazer para glorificar a Deus? Aí Lutero disse, seja o melhor sapateiro para a glória de Deus. E aí eu lembrei, falei, olha, que esse barbeiro, né, que essa barbearia, seja a melhor barbearia para a glória de Deus. Então a gente tem que parar com essa questão de briga, de nós contra eles. Todos podem glorificar a Deus no lugar em que estão empenhados. E não há necessidade de haver essa birra e essa briga maldita que só nos traz malefícios. Se todos se reconhecessem como miseráveis que são, não haveria lugar para soberba, para orgulho, para briga, para ganância, para ninguém se sentir melhor do que ninguém. Somos pecadores. Então vale ressaltar que a Bíblia diz, vós sois um em Cristo. De novo, porque você pode ser um na torcida do seu time. Você pode ser um
de acordo com a sua orientação política, partidária. Você pode ser um aqui, eu sou um congregacional, mas o texto diz que vós sois um em Cristo Jesus. Então, um em Cristo também faz toda a diferença. Você pode ser um batista, um congregacional, um presbiteriano, mas se você não é um em Cristo, você pode ser qualquer coisa, menos filho de Deus. Outra coisa, estou falando de unidade, mas eu já preguei sobre isso aqui na igreja também. A mesma Bíblia que fala de unidade, ela fala de diversidade. Nós somos um em Cristo, é verdade, mas isso não quer dizer que a gente seja idêntico, que a gente é robô, que a gente vai se vestir igual, falar igual, pensar igual, andar igual. Não, a gente é um em Cristo, mas a nossa diversidade, ela é respeitada. Ela tanto é respeitada como ela é incentivada, porque somos um corpo. Se todo mundo for pé, não é isso que Paulo diz, onde está o corpo? Se todo mundo for olho, onde está o corpo? Se todo mundo for diácono, cadê o corpo? Se todo mundo for pastor, cadê o corpo? Então, apesar de sermos um em Cristo, a diversidade ela é importante na igreja. Se todo mundo for louvor, quem vai sentar para ouvir? Se todo mundo senta, quem toca? Então, a diversidade na igreja ela é importante também, seja de idade, seja de dom, de talento, seja qual for, ela tem que ser respeitada. Mas lembrando de novo que, conforme a Bíblia diz, todos pecaram, e todos é todos. Conforme a Bíblia diz, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 10, 12 vai dizer que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, ainda que haja diversidade, para a Bíblia, ela também encontra todos no mesmo lugar. Todos são pecadores. E Romanos 10, 12 vai dizer que todos que invocam, Ele é o Senhor de todos que o invocam. Então, eu acho, repito, uma grande artimanha de Satanás tentar colocar pessoas pares contra os outros, simplesmente para fomentar discórdia, ira, ódio, sendo que o Espírito Santo nos convence de que somos um em Cristo Jesus, irmãos, membros da mesma família. Amamos, respeitamos e entendemos a todos, porque entendemos que nós mesmos não somos dignos nem de estar aqui. Viemos porque o Espírito Santo nos trouxe e nos perdoou. Então, que bobagem é essa de hoje, nos achar melhor do que alguém, simplesmente por causa do sexo, da raça, da condição financeira, ou seja lá do que mais. Não existe isso. 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O Paulo termina aqui, nos voltando lá no início de toda a questão. Vocês sois filhos de Deus, têm fé em Cristo, estão unidos em Cristo, vocês são descendentes de Abraão, independente de ser judeu ou não, e vocês fazem parte da promessa. Vocês são herdeiros dessa promessa que foi dada aos judeus para que alcançasse todo aquele que crê em Cristo Jesus. Amém? Terminar fazendo 4 aplicações rápidas. Paulo começou esse texto dizendo assim: antes que viesse a fé, estávamos na tutela da lei. Eu queria fazer uma aplicaçãozinha aqui, dizendo que se nós olharmos para a nossa vida e percebermos que antes que viesse a fé, muitos de nós não estávamos sob a tutela da lei. Nós estávamos verdadeiramente debaixo do pecado. Verdadeiramente. Então, louvado seja o nome de Deus, que um dia a fé nos alcançou, que um dia Jesus se revelou para nós. Porque Paulo diz, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Eu, quando olho para a minha vida, digo, antes que viesse a fé, eu estava cativo, preso e escravo do pecado. Mas Deus me libertou. Então, irmãos, nunca esqueça, não para ficar amargurado, não para ficar remoendo, não para ficar trazendo aquilo como, enfim, como motivo de remorso, mas nunca esqueça que antes da fé você era escravo do pecado, você era cativo, você era marionete na mão de Satanás. E aí entra uma condicionante aqui, né? Se hoje você ainda vive como escravo do pecado, talvez a fé não tenha te alcançado.
Uma coisa é pecar, uma coisa é falhar, uma coisa é errar, outra coisa é viver como escravo do pecado. Porque Paulo diz, antes que a fé viéssemos, estávamos sob a tutela da lei. Mas quando a fé veio, ele diz, vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, trazendo para as nossas vidas e trazendo para a aplicação que eu estou fazendo com relação ao pecado, antes da fé, vivíamos escravos do pecado, encerrados debaixo do pecado, subordinados ao pecado. Mas vindo a fé, vindo a graça, vindo Cristo Jesus, não somos mais subordinados ao poder do pecado. Então isso tem que ser uma realidade na vida do crente. Realidade. Não falo de perfeição, não falo de ser inculpável para sempre, eternamente, até Jesus voltar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma submissão. Se você ainda é escravo do pecado, se você ainda é submisso ao pecado, você nunca foi liberto. Mas se você é escravo de Cristo, submisso a Cristo, servo de Cristo, obediente a Cristo, e esporadicamente você pensa o que não convém, tropeçou, caiu, falhou e se arrependeu, é um sinal de que você é filho de Deus. Mas cuidado com isso, tá? Tem muita gente vivendo dentro da igreja, achando porque um dia levantou a mão, veio aqui na frente, disse que aceitava Jesus, foi batizado com água e beleza. Por isso é crente em Cristo Jesus. Não é. Se ainda é escravo do pecado, não é crente em Cristo Jesus. Certo? Terceira aplicação, já fiz duas, né? Já falei, só para reforçar, a terceira é o batizados em Cristo. Repito, é importante que você seja batizado nas águas, obedecendo o mandamento do Senhor, um sacramento, né? À noite nós realizaremos um sacramento, o sacramento da ceia. O outro sacramento, batismo, um sacramento. É um ritual que é santo, que é sacro. Não tem poder nele, mas foi ordenado pelo nosso Senhor. Nós obedecemos. Então o batismo é importante, mas mais importante é sondar o seu coração e perguntar se você é batizado em Cristo. Porque se não for, não adianta. E o último aqui, já falei bastante, só para reforçar também, em Cristo todas as barreiras foram abolidas. Então, irmãos, e aí vamos ser um pouco aqui mais dramático. Não temos essa realidade aqui. Mas se entrar alguém por essas portas, o mais vil pecador que entrar, irmãos, o mais vil pecador, e se ele estiver em busca de perdão, de arrependimento, de mudança de vida, não há barreira. Ele pode estar sujo, fedendo, ele pode ter uma vida maldita, se for mulher, ela pode ter uma vida promíscua, ela pode ter um passado horrível. Vamos ir ao extremo, né? Pode ser um transexual, pode ser alguém que chega aqui e diga, olha, eu fiz mudança de sexo. Se ele está em busca de perdão, de arrependimento, ele tem direito de sentar do nosso lado e ser abraçado e amado como nós amamos os nossos irmãos. Às vezes isso fica tão distante da nossa realidade, é tão difícil disso acontecer, que a gente não sabe como lidar, né? E a gente não escuta muito o pastor falar sobre isso. Mas já que a gente está falando de que em Cristo todas as barreiras foram abolidas, qualquer pecador que entrar por essas portas, buscando a Cristo Jesus, e se isso for verdade, se ele estiver buscando a Cristo Jesus, não tem nenhuma diferença, para mim e para você, nenhuma. Ele vai ser tão filho de Deus, se se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, como eu e como você. Ele deve ser tão aceito, tão recebido, como os outros foram recebidos quando chegaram aqui. Talvez vai ser mais difícil? Não duvido. Talvez precisaremos de mais cuidado, de mais sabedoria, de mais orientação para lidar com determinadas situações? Não duvido. Mas a gente tem que estar aberto para perdoar e receber qualquer pessoa. Eu sei que às vezes, né, devido ao mundo ser mal, a gente está sempre com o pé atrás. Isso também não é errado. Ter um pé atrás
nos previne, né? Nos livra de algumas coisas. Então, aqui na igreja, a gente tem que estar sempre com o pé atrás, sim, com algumas coisas. Mas, quando a gente está falando de perdão, de arrependimento, de pessoas querendo se entregar aos pés de Jesus, não há barreira. Não há barreira. Não importa quem é, ou melhor, quem era antes de chegar até essas portas. Da porta para dentro, vai se comportar como um de nós, vai ser exortado, disciplinado, corrigido como qualquer um de nós. E até que prove o contrário, vai ser um de nós, filhos de Deus, perdoados como nós somos. Certo? Então, já falamos muito sobre isso quando eu preguei em Lucas, mas quero terminar aqui. Um crente preconceituoso, um crente soberbo, orgulhoso e que se sente melhor do que alguém, perdeu um pouco noção do que é o cristianismo. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, eu estou incluído nesses todos e não mereço, mas fui alcançado pela graça de Deus. Amém? Vamos terminar?